Sem mimimi, sem edição, mais uma vez diretamente de Nicarágua, desta vez de San Juan del Sur, na prainha. Mas no vídeo de hoje eu quero falar mais especificamente com os homens em relacionamentos. O tema do vídeo é como lidar com as emoções das mulheres e como corrigir comportamentos equivocados. Recentemente eu estava conversando com um pessoal aqui sobre relacionamentos, sobre homens, sobre mulheres, sobre dinâmicas. E eu acabei lembrando de uma situação que aconteceu não há muito tempo atrás com um amigo meu, onde a sua namorada viu uma mensagem no telefone dele, mal interpretou o que aquela mensagem queria dizer e acabou criando um problema no relacionamento, um problema para esse meu amigo e, evidentemente, um problema para ela também. E nesse tipo de situação acontecem algumas coisas que os homens têm o costume de fazer que não é uma coisa saudável para o relacionamento, para a mulher e, evidentemente, para o homem. Você provavelmente já deve ter se encontrado numa situação onde realmente você não estava fazendo nada de errado, realmente você não estava agindo de uma maneira que você não deveria agir no relacionamento, você estava correto na situação, mas de repente a sua namorada começou a criar um cenário, ficar imaginando coisas e acabou criando um problema. E o que acontece muitas vezes nesse tipo de situação é que os homens fazem o máximo, dão um esforço, colocam um tempo de conversa, tentam se explicar, tentam fazer ela realmente perceber a realidade e fazê-la perceber que ela está equivocada naquela situação e não é exatamente, ou não é literalmente da maneira como ela imagina que isso está acontecendo. Nesse tipo de situação, eu digo por experiência própria, eu também já cometi algumas vezes esse equívoco, e é literalmente como você deve lidar com o comportamento emocional da mulher. Nesse tipo de situação, se você realmente não fez absolutamente nada de errado, se você não fez o que ela está imaginando que você fez, você não precisa se justificar. Você não tem que colocar tempo e energia se justificando por algo que ela está criando na sua cabeça. Porque a única coisa que você está fazendo é validando esse tipo de comportamento equivocado que ela possa ter no relacionamento. E isso evidentemente não está correto. Além de que você está gastando a sua própria energia em uma coisa que ela deve saber lidar com ela mesma, que é as suas próprias emoções. Você não pode ser responsável pelas suas emoções. Se você é um cara de alto valor, se você é um cara ponta firme com a sua mulher, não tem por que ela criar cenários e desconfiar de algo em você. E muitas vezes quando nós agimos assim, eu sei que vem de um lugar bom, vem de um lugar bom do seu coração, de que você simplesmente quer que o relacionamento fique bem, você não quer que ela fique chateada, você não quer que ela acabe pensando coisas más sobre você. Mas outra vez, isso não é a sua responsabilidade. Cada um é responsável pelos seus próprios sentimentos, cada um é responsável pelas suas próprias emoções. E quando ela tem esse tipo de atitude, evidentemente equivocada, desconfiando de você por nenhuma razão lógica, você não deve tentar convencê-la, gastar a sua energia para provar que você está certo. Não, você tem que deixá-la lidar com as suas próprias emoções. Mas como que você faz isso? Porque é fácil falar. Evidentemente você não vai ser um babaca, você não vai ser grosso, você não vai ser um cara que vai desrespeitá-la porque ela criou um cenário que não é a verdade na sua cabeça. O que você vai fazer é o que eu sempre digo nas minhas mentorias. Seja impecável com as suas atitudes e doce com as suas palavras. O que isso quer dizer? Imagina nessa situação do meu amigo do celular, ele realmente não tinha feito nada errado, mas ela criou um cenário na cabeça dela onde algo errado foi feito. Você simplesmente chega, olha, não é o que você está imaginando, não tem razões para você desconfiar de mim e eu não vou esticar mais essa conversa. Você tem que saber lidar com as suas próprias emoções. Quando você estiver bem, quando você quiser conversar, se você quiser me perguntar alguma coisa, eu respondo sem problema. Mas eu não vou ficar alimentando essa situação onde, evidentemente, a única coisa que eu estou fazendo é justificando a mim mesmo por algo que nem sequer eu fiz. Nesse sentido, você acaba de lidar com as suas emoções de forma produtiva, porque isso não é suas responsabilidades, além de que corrigir os comportamentos equivocados no relacionamento.
Esse é o tipo de atitude que você não deve aceitar nos seus relacionamentos. Se você é um homem de alto valor, se você é um cara que age pelo certo, respeita a sua namorada, trata ela bem, não tem por que ela ficar desconfiando de você. Você não precisa disso na sua vida. Tem que ter uma mulher que agregue e confie em você. Porque, outra vez, o que é um relacionamento se você não tem confiança? Então, esses são os tipos de coisas que muitas vezes os homens têm dificuldade de fazer nos seus relacionamentos, né? Corrigir comportamentos equivocados das mulheres. E é uma atitude crucial se você quer ter um relacionamento de sucesso. E isso é de benefício para ela também. Não ache que isso é somente uma atitude que você deve ter por você ou pelo relacionamento. Isso também é válido para ela saber lidar com as suas emoções. Para esses tipos de problemas não acontecerem no futuro e vocês terem uma comunicação clara entre os dois, onde vocês dois sabem o que cada um está fazendo, confiam um no outro. Bom, mais um vídeo sem mimimi, sem edição. Saiba lidar com as emoções das mulheres de maneira lógica e corrigir os seus comportamentos equivocados, porque caso contrário você pode acabar sofrendo muito pela desconfiança e pelas inseguranças femininas nos seus relacionamentos. Se você quer aprender mais sobre esse tipo de comportamento, atitude, mentalidade, eu tenho a mentoria Entendendo o Universo Feminino, onde dentre muitas coisas como essa que eu falei nesse vídeo, você vai aprender a falar com as mulheres, entender melhor as mulheres, as suas emoções, entender muitas vezes como elas podem pensar sobre determinadas situações e como lidar sempre da melhor maneira, não somente para você, mas para ela e para o relacionamento. Se isso é algo que te interessa, manda aí um DM no Instagram, eu explico melhor a mentoria. Como sempre, sem mimimi. Tamo junto.